Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos lá então, mais uma aulinha aí do nosso curso gratuito. Aula de hoje, força de atrito. Força muito importante, muito cobrada no Enem e nos vestibulares tradicionais. É importante que tu consiga dominar aí a força de atrito. Pessoal, o que que é a força de atrito, tá? Bom, a força de atrito ela é uma força também de natureza eletromagnética. Então, ela surge de uma interação eletromagnética entre os átomos. Quem vai fazer a força de atrito é a superfície que está atuando no corpo. E uma discussão interessante é para onde aponta a força de atrito. Vamos tomar um cuidado aqui. Atenção, liga o teu alerta. Muitas pessoas pensam que a força de atrito é contrária ao movimento ou à tendência do movimento. Nananina, não. Pelo amor de Deus, não pense isso sobre a força de atrito. Eu vou te mostrar aqui para onde que aponta a força de atrito. Mas antes, vamos discutir de onde é que vem a força de atrito. A força de atrito vai vir do seguinte. Tu pega aqui na figura, olha ali, ó, um bloquinho e o chão. Duas superfícies em contato. Aparentemente, essas duas superfícies em contato são bem lisas, né? Não tem imperfeições, mas isso é só a nível macroscópico. Se eu der um zoom ali na junção entre aquelas duas superfícies, eu verei que aquelas duas superfícies têm várias irregularidades microscópicas que eu não vejo a olho nu. E o encaixe entre essas irregularidades, seja do bloquinho e do chão, que vai originar a força de atrito. Porque pensa bem, se essas irregularidades entre o bloquinho e o chão estão encaixadas, no momento que eu pegar e começar a tentar empurrar o bloquinho, eu vou ter que pegar e vencer esses encaixes das irregularidades entre as superfícies. Então é daí que vem a força de atrito. Agora, olha só o sentido da força de atrito. Ele vai ser contrário à tendência do deslizamento entre as duas superfícies ou ao deslizamento entre si. Aí tu fala, professor, mas para mim é a mesma coisa que contrário ao movimento. Calma, eu vou te explicar que nem sempre acontece isso. Maravilha? Bom, dito isto, tá? Nós teremos dois tipos de força de atrito. Teremos a força de atrito estático e a força de atrito cinético. Toma cuidado de nome com o nome, para não te enganar. A força de atrito estático, talvez pelo nome tu pense, é estático, então atua quando o negócio está parado. Não. A força de atrito estático atua quando não existe deslizamento entre as superfícies. E não necessariamente quando o corpo está parado. Inclusive, eu vou te mostrar um exemplo em que está atuando atrito estático, mas o corpo está em movimento. E é um exemplo que a gente faz direto toda hora. Me aguarde. Mas beleza. Força de atrito estático atua quando não há deslizamento entre as superfícies. Ó, quando não há deslizamento. Como eu calculo o valor da força de atrito estático? Depende. Como assim depende, professor? Pelo seguinte. Imagina esse bloquinho aqui. Imagina que eu não quero que ele deslize sobre a superfície. Não quero. Então, se eu faço, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu estou fazendo uma força de 5 newtons nele. Tem alguém empurrando esse bloquinho com uma força de 5 newtons. A força de atrito estático, que é contrária à tendência do deslizamento, deverá ter sentido contrário e o mesmo valor de 5 newtons. Porque 5 newtons para a direita e 5 newtons para a esquerda acabam se anulando. Mas tu nota, se eu fizer uma força de 10 newtons, aumento a força que eu faço para tentar fazer o bloquinho deslizar e eu faço agora 10 newtons de força. A força de atrito estático também valerá os mesmos 10 newtons. Para que não haja deslizamento entre o bloquinho e o chão, entre as duas superfícies. Professor, então vai ficar sempre nessa lenga-lenga? Não, não, não. Claro, vai chegar um valor máximo
né? É que nem, por exemplo, quando imagina que tu vai empurrar uma geladeira. Se tu faz uma força pequenininha na geladeira, a geladeira não se move. Mas se tu fizer uma força bem grande o suficiente, tu vai conseguir movimentar a geladeira. Esse valor máximo da força de atrito estático, assim nós temos como calculá-lo, ele tem esse valor que está aí. Mi vezes a força normal. Sim, a mesma força normal da aula passada. O que é o Mi? O Mi é o chamado coeficiente de atrito. Ele é uma grandeza que, primeiro, ele é adimensional. O que significa dizer que ele é adimensional? Que ele não tem unidade física, é só um número. E ele depende do tipo de superfície. Cada encaixe de superfícies vai ter um certo valor de coeficiente de atrito. Então, por exemplo, se eu estou lidando com borracha, vai ter um certo coeficiente de atrito. Agora, se for gelo, muda o valor do coeficiente de atrito. Então, depende da superfície. Quanto menor for o coeficiente de atrito da minha superfície, digamos que é mais fácil de deslizar ali, ela é mais lisa. Ok? Mas o que eu quero que tu note, né? Eu sei, eu te conheço, meu aluno. Tu deve pensar que física é uma mera aplicação de fórmulas. Então, quando aparecer no exercício força de atrito estático, tu já vai mirar nessa fórmula, ele já vai calcular ela e pá, e vai ser esse valor. Não. Nota, esse valor que está ali é para o maior valor possível da força de atrito estático. Significa que o atrito estático vai ter esse valor? Não necessariamente. Porque tu nota, depende da força que eu aplico. Maravilha? Ok? E bom, nós teremos também a força de atrito cinético, que vai atuar no corpo quando eu tenho deslizamento entre as duas superfícies. Essa força de atrito estático, aí sim, o seu valor é sempre o mesmo, é sempre constante, e é dado por essa expressão que tu está vendo aqui do lado. Coeficiente de atrito vezes a normal. Aí pode ser que tu fale, ô professor, mas é a mesma fórmula do atrito estático máximo? Não, não é a mesma, sabe por quê? Não é o mesmo coeficiente, ó. Até coloquei uma letra diferente. Coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, como tu quiser chamar. São coeficientes diferentes, tá? Mesmo se tu estiver lidando com a mesma superfície, o mesmo material, eles vão ter coeficientes diferentes. Geralmente, o coeficiente de atrito estático costuma ser maior do que o coeficiente de atrito cinético. E por que isso? Bom, pelo seguinte, imagina, se eu estou lidando com atrito estático, olha só, as irregularidades estão bem encaixadas. Fica muito mais difícil de mover as superfícies assim. Agora, quando eu estou lidando com atrito cinético, eu tenho uma situação em que eu tenho as superfícies encaixadas e desencaixadas. Encaixa, desencaixa, encaixa, desencaixa, encaixa, desencaixa. Fica mais fácil de mover o objeto assim. Por isso que, geralmente, o atrito cinético tem um coeficiente menor do que o atrito estático. E tu pode constatar isso cotidianamente. Se tu tentar mover qualquer coisa na tua casa, uma geladeira, uma mesa, fogão, faz uma força lá para tu movimentar aquilo ali. Só que, depois que o objeto entra em movimento, tu tem a noção de que fica mais fácil tu movimentar aquilo ali. E realmente é isso que acontece. Porque o atrito estático tem um coeficiente menor do que o atrito cinético. Bom, vou te mostrar agora uma animaçãozinha para te ilustrar isso. Vem comigo, vem com a professora Erika aí. E então, pessoal, olha aí a simulaçãozinha que eu tenho para mostrar para ti. Eu tenho aqui um gaveteiro e aqui tem uma pessoa. Aqui tu nota que ele já mostra para ti as duas forças que a princípio estão atuando no gaveteiro, que é a força peso aqui para baixo, essa flechinha azul, e a força normal para cima, essa flecha amarela. Aí essa pessoa vai tentar movimentar o gaveteiro. Aí tu nota aqui, vou fazer uma força aqui, ó. Agora a pessoa, olha ali ó, do lado esquerdo, a pessoa está fazendo uma força de 88 newtons para a direita. E a força de atrito, que ali está como força de fricção,
também vale os mesmos 88 newtons. Essa é a força de atrito estático, certo? Ó, tu nota que se eu diminuo a força que a pessoa faz, ó, a pessoa agora está fazendo bem pouquinho, 27,5 newtons. A força de atrito é contrário à tendência do deslizamento, que é para a direita, a tendência da caixinha de deslizar, e vale os mesmos 27,5 newtons. Ah, vai ser sempre assim? Não, vai chegar um momento, olha o que acontece, ó, que de tanto eu aumentar a força, presta atenção o que vai acontecer, eu estou aumentando a força, olha ali. Eu aumento a força, e coloquei a caixinha em movimento. E tu nota como a força de atrito diminui o seu valor para 98, porque agora está atuando nela ali o atrito cinético. É assim que funciona a força de atrito. E o legal é que já está mostrando ali no gráfico a força que eu aplico em função do atrito. Maravilha? Então é assim, pessoal, que funciona a força de atrito. Vamos voltar para a aula agora. Segue comigo. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar um exemplo que a gente faz toda hora, mas que vai totalmente contra a nossa intuição, que é uma situação em que a força de atrito é a favor do movimento. Como eu tinha te falado antes, muitas pessoas pensam que a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Esse exemplo aqui te mostra que não. Quando nós caminhamos, exatamente quando nós caminhamos, eu não sei se tu parou para pensar já, mas quando tu caminha, tu empurra o chão para trás. O teu pé tem uma tendência a deslizar para trás quando tu caminha. Então vai surgir uma força de atrito entre o teu pé, superfície do teu pé, e o chão, contrário a essa tendência de deslizamento. Se o teu pé, quando tu caminha, tende a deslizar para trás, a força de atrito entre o teu pé e o chão será para frente, a favor do teu movimento. E a parte mais doida disso tudo é, essa força de atrito entre o teu pé, teu tênis e o chão é um atrito estático ou cinético? As pessoas, em geral, respondem, é cinético. Se tu respondeu cinético, e aí é pegadinha do malandro. Por quê? Porque as pessoas pensam que atrito cinético é quando está se mexendo. Não. Volta no slide anterior, o que eu falei? Atrito estático atua quando? Quando não há deslizamento entre as superfícies. Atrito cinético atua quando? Quando há deslizamento entre as superfícies. Aí eu te pergunto, quando tu caminha normalmente, o teu pé fica deslizando sobre o chão? Tu é Michael Jackson agora? Não, o teu pé não desliza sobre o chão. Ou seja, a força de atrito que atua entre o teu pé e o chão, quando tu caminha, é um atrito estático. E é a favor do movimento, neste caso. Por quê? Porque teu pé tende a deslizar para trás, o atrito é para frente. Olha só que interessante. Então, sim, atrito pode ser a favor do movimento. Toma cuidado com uma questãozinha ou outra conceitual aí. Maravilha? Vamos lá agora fazer um exercício de força de atrito para consolidar bem tudo que a gente viu na aula de hoje. Segue aí com o Sor. Bom, pessoal, vamos lá então. São duas questões para um enunciado. Então, diz assim, um cubo de massa 1 kg, maciço e homogêneo, está em repouso sobre uma superfície plana horizontal. O coeficiente de atrito estático e cinético entre o cubo e a superfície vale respectivamente 0,13 e 0,25. Uma força F horizontal é então aplicada sobre o centro de massa do cubo. Considere a gravidade igual a 10. Então a situação é essa aqui, ó. Vamos fazer um desenho só para visualizar. É isso aqui, né? Ó. Um bloquinho aqui. E aí eu vou ter uma força F aplicada nele. Vamos botar aqui, ó, para cá, horizontal. Aqui para a direita. Está aqui a força F. Aí a primeira pergunta diz assim, se a intensidade da força F é igual a 2 newtons, a força de atrito, olha que ele já indica aqui, ó, estático vale. Pessoal, nem precisa fazer conta aqui. Se eu aplico uma força de 2 newtons, lembra, força de atrito estático não é para ter deslizamento entre as superfícies. Então, se eu aplico 2 newtons, a força de atrito estático
vale 2 newtons. A resposta é a letra B, só isso. O que acontece nessa pergunta? O aluno que pensa que física é decoreba de fórmula, é só aplicar fórmula, ele ia fazer o seguinte, ó. Força de atrito. Ele não ia lembrar que era do máximo, né? É coeficiente vezes a normal. Poxa, eu não tenho o valor da força normal. Inclusive, a maioria das questões não dá o valor da força normal, tá? Mas espera aí. Se o bloquinho tem uma massa de 1 kg, a questão falou, a massa é 1 kg, a força-peso que atua no bloquinho é 1 vezes 10, 10 newtons. E nesse caso, a normal é igual ao peso, né? O bloquinho não sobe nem desce, então a normal é 10 newtons também. Então espera aí. Então a força de atrito vai valer o coeficiente de atrito estático, que é, ali a questão fala 0,3, vezes a normal 10, 3 newtons. O aluno ia marcar a letra D. Só que o aluno esquece que essa expressão é só para a força de atrito estático máxima. O que significa isso? Que se eu quero movimentar aquele bloquinho ali, eu tenho que fazer uma força maior do que 3 newtons para vencer a força de atrito estático máxima. O maior valor para a força de atrito estático. Mas não é isso que está acontecendo na questão. Eu estou fazendo uma força de 2 newtons, então a força de atrito é 2 newtons também. Pegadinha então, tá? A outra questão fala assim: se a intensidade da força F é igual a 6 newtons, o cubo sofre uma aceleração cujo módulo é igual a... então agora, ó, eu estou fazendo uma força que é, no caso, até maior do que a força de atrito estático máxima. Então, atua agora ali no cubo a força de atrito cinético. Então, tu vai ter aqui, ó, tá aqui o cubo de gelo. Então, a pessoa vem, faz aqui uma força de 6 newtons. Aí o cubo de gelo está deslizando para lá. A força de atrito cinético vai estar para o outro lado, contrário ao deslizamento. Nós não sabemos ainda o valor dessa força de atrito cinético, não tem problema. A força de atrito cinético, lembrando, ela é constante, tem sempre o mesmo valor. E vale o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, a força de atrito cinético vai ser 0,25, que é o coeficiente de atrito cinético. A normal continua igual, continua valendo 10 newtons, não muda nada. Então, a força de atrito cinético é 2,5 newtons. Esse é o valor da força de atrito cinético. Buenas, mas aí o que a questão me pergunta? A questão me pergunta o valor da aceleração. Pô, como é que eu acho a aceleração? Pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quanto que é a força resultante sobre o bloquinho? Pô, se eu tenho 6 newtons para a direita e 2,5 para a esquerda, então a força resultante é 6 menos 2,5, ou seja, 3,5 newtons. Sobra 3,5 de força para a direita. Então vai ficar 3,5 newtons igual a 1 kg, que é a massa do bloquinho, vezes a aceleração. Logo, a aceleração do bloquinho fica, então, 3,5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, então, o valor da aceleração do bloquinho. Galera, peguei essa questão justamente porque ela apresenta um pega-ratão bem interessante naquela pergunta de atrito estático. Então, ó, fica ligadinho aí. O gabarito dessa outra questão tá aí, letra C. Feito, galera! Encerramos, então, mais uma aulinha de força, agora força de atrito, ok? Se tu gostou da aula, dá um joinha, clica no gostei aqui embaixo. Se tu ainda não é inscrito, por favor, tu está assistindo as aulas aí, dá essa força pro professor aí, te inscreve no canal aqui embaixo e clica no sininho para tu receber notificações toda vez que a gente postar uma aula nova. No mais, é isso aí. Bons estudos para ti. Nos vemos numa próxima aula. Dá um tchau pro professor agora. Tchau!